Fala pessoal, o Beck de hoje a gente volta com a série, né? Comentando as revistas de Detroit Become Human, aquele jogo, né? Futurista distópico, né? Que saiu aí para a série de jogos PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Você consegue achar esse jogo. Eu vou comentar a revista hoje chamada Ligando os Pontos, né? Então eles trazem aqui bastante futurismo, tentando pensar como seria essa sociedade aí dos anos da década de 2000 e quase 40, né? O que teria mudado, tal, com algumas descobertas científicas e tal. E essa ligando os pontos traz o quê? Que seria um puta de um transporte assim revolucionário que cruzaria a costa leste-oeste aí em questão de minutos, né? Então a partir daí ele desenvolve, né, como que seria a dinâmica de sociedade, né? Na verdade ele já traz não pensando, mas ele já fala acontecendo, né? Então ele falou assim, ó, preço nas regiões suburbanas subiram de 64%, né? Porque como você tem essa facilidade, né, de você sair de um lugar para o outro, então você pode ter até o pessoal brinca aqui, né? Você vai ter o estilo de vida da Califórnia trabalhando em Nova York, por exemplo, né? Isso, só para ficar claro, nesse contexto das duas cidades, a gente está falando de trajetos menores, em questão de minutos, né? Entre essas duas aí vai dar 2 horas mais ou menos, que é um baita de um tempo, se você pensar em transporte ainda que seja, né, embaixo da terra em 2 horas, ali eles falam que é um princípio de transporte que talvez tenha algo parecido hoje em dia, que é uma levitação por ímãs, né? Magnéticos e elétricos, né? Os maglevs, né? Que já se tem, mas dentro de um túnel que dá a entender que é a vácuo, né? Lembra um pouquinho, vagamente, o que o nosso querido Musk queria fazer com o Hyperloop, né? Que ele quer fazer um Uhum, transporte muito rápido, mas esse daí não seria para isso, seria para a região da grande Los Angeles, né? Que o Musk tinha falado, ou ali na região da costa oeste, né? E isso daí fala de um transporte que atravessa o país inteiro, de ponta a ponta, né? Bem diferente. uhum. E, assim, eles trazem algumas consequências, por exemplo, o pessoal ficando bravo porque, como você tem essa facilidade, né, eles começam a empurrar as pessoas que não têm poder aquisitivo para manter a moradia nesses centros mais cobiçados, né? E começa a empurrar a galera para fora e o pessoal fica bravo, né? E que tipo de problema, assim, Bira, que você acha que a gente poderia ter, né? Primeiro, o que seria vantajoso? Você acha viável, né, isso? Será que as pessoas estariam dispostas a pegar uma jornada agora que a gente acostumou com o trabalho remoto, será que teria gente disposta ainda a fazer 2 horas de percurso para trabalhar? O fenômeno, né, de deslocar pessoas que têm menos dinheiro, de centros que vão ficando cada vez mais caros. O termo, né, vem do inglês britânico, já aconteceu em Londres, há pouco tempo atrás aconteceu, e aconteceu lá atrás, na época da Revolução Industrial, né, a gentrificação de bairros, né, gentrification, né, com as construções das arenas. Eu sei que em São Paulo aconteceu um pouco isso na região da zona leste de Itaquera, né, ali da região do estádio também, porque aumentou os valores, porque estava perto de um possível centro de entretenimento e de outras coisas também, universidade, outras coisas que tem ali perto, né, melhorou o transporte, né, infraestrutura. Quando melhora os serviços públicos, infelizmente porque não é de igual forma em toda a cidade, né? Aquele bairro vai lá e valoriza muito e fica muito caro de morar nele, né? Então a gente já viu aí que rola uma coisa desse tipo. Outra coisa que a gente pode pensar, a gente agora vamos remeter às pessoas que são do interior de São Paulo, né? O meu querido que mora hoje aí e eu que já morei há um tempo. As pessoas sempre sonharam com certas coisas. Cada lugar tem a sua. Aqui tem outros sonhos, né? O sonho é de ter um transporte marítimo. Aí o sonho era o corredor, né? O triângulo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, né? E até cidades do interior, Limeira, Americana, né? Poder ter um trem que fizesse esse trajeto rápido, né? E ligasse as três pontas. Vamos supor que se existisse isso no interior de São Paulo, né? Vai lá, Campinas, a gente pegando o trajeto, Campinas, São Paulo todo dia. Todas as cidades que estão em volta ia criar automaticamente um trânsito gigantesco de locomoção de Indaiatuba, Sumaré, é, Hortolândia, Paulínia, todo mundo migrando para essa estação, a não ser que criem estações nessas cidades também, mas eu acredito que eles iam criar um hub, né? Um lugar onde todo mundo vai lá e todo mundo se junta num ponto para ir para São Paulo, né? Ou pegar a estação que está no meio do caminho. Acredito que seria em Campinas. Então, o jeito que a cidade é desenhada já teria que mudar. Você fazendo isso com Califórnia e Nova York, também aconteceria isso. Você ia ter muita gente se locomovendo para uma estação única. O jeito que a cidade funciona, né? Ia mudar completamente. Ia ter muita gente pegando as vias juntas, ou as principais teriam que criar avenidas maiores, longas, né? E que cada cidade não atravessasse o meio da cidade, teria que contornar ela, né? Para todas essas cidades não atravessar o meio e acabar com a cidade, né?
porque a cidade ia ficar intransitável. Muita gente junta tentando acessar isso daí. E se você pensar também que toda essa locomoção que tem de pessoas ali, né, numa região específica, indo para essa estação, aconteceria em períodos específicos do dia, na ida e na volta. Então, para as duas cidades ia ser bizarro, porque ao mesmo tempo que você ia ter boa parte dos tempos, assim, os mercados locais, os menores, pessoas que têm negócios menores que se revolvem em volta de gente que usa a cidade de fato, né? Você vai lá e transita por ela, trabalha nela, faz tudo nela. Tem um grupo de pessoas que vão lá e fazem serviços de apoio para as pessoas comerem, lavarem roupa, tal, etc. Uma cidade ia ficar fantasma por boa parte do tempo e a outra ia estar lotada só no horário comercial, ou seja, o povo ia ganhar o dinheiro delas, fazer tudo, mas comer, supondo, Nova York, né? Ia comer em São Paulo ou Nova York. E na hora de voltar para casa, talvez esses tipos de comércio, restaurante e tal, não seria tão ativo, não teria como é que eu posso dizer, um mercado, né? Uma economia tão estável e tão saudável, porque ela ia ter picos de momento que ela ia ter muita gente e outros picos que ela ia ser inutilizada. Ia virar cidade fantasma, né? E se você ter cidades fantasmas em picos diferentes, isso talvez não seja uma boa coisa, seja para segurança pública, para finanças públicas, né? Para as pessoas mesmo lá que precisam se manter naquela cidade, ou seja, até essas pessoas teriam que migrar também junto para essa outra cidade para trabalhar lá na outra. A cidade ia ficar largada, não ia ter muito serviço que a outra teria, né? Ia ficar meio desbalanceada. Não resolveria problema de trânsito, né? Porque você fala assim, quem fazia Califórnia, Nova York de carro agora vai de tube, né? Eu falei, não tem como, cara. Não é uma viagem. No caso aqui, se a gente tivesse, por exemplo, né, ligando do interior para a capital, né, um trajeto de 1 hora e pouco de carro, aí concordo. Se você conseguir fazer isso em 10 minutos de tubo, né, deixaria a pista livre para quem não tivesse com tanta pressa, né, ou não pudesse pagar esse valor que seria esse ingresso, não seria barato esse ticket aí, né, essa passagem. O pessoal fala aí, né, no exemplo, que a pessoa ficou com raiva, né, assim, Detroit roubou os empregos e agora Nova York está empurrando a galera para fora, né, tá na revista. Tem um outro contraponto, que é até bizarro a gente pensar. Ia disparar com certeza os valores dos imóveis na Califórnia. Muita gente querendo, né, morar na outra ponta, porque ia conseguir acessar muito rápido e ir voltar. Mas o que acontece? Talvez despencaria os valores dos imóveis em Nova York. E aí essa galera que mora na Califórnia ia ser obrigada a mudar para Nova York. Ou para outra cidade que fosse ligada e que fosse um hub de trabalho e não um hub de viver. E aí o que acontece? Essa cidade que, na minha opinião, né, vai de cada um, eu acho que quem ia se privilegiar mais seria Nova York, porque ela teria uma população talvez migrando para lá e morando lá também, e esse povo que mora na Califórnia só ia para lá para trabalhar, então ela teria uma economia estável. Ia ter gente que mora lá, e ia ter gente que trabalha lá. A Califórnia só teria gente que mora lá, não trabalha lá, né? O grosso da população, né? Exatamente, ia ter a densidade demográfica e acabar mudando, ia ser transitória, né? Então, assim, não, peraí, quantas pessoas moram aqui, quantas pessoas residem aqui, né? Então, a quantidade de pessoas que, como você falou, iam almoçar, consumir em restaurante, né? Depois o cara fala assim, não, já tô, sei lá, sexta-feira, sai o expediente, não, aqui eu vou voltar pra casa, né? Eu vou curtir uma balada em Nova York. Ou ao contrário, o cara só mora em Nova York e fala assim, pô, tô afim de uma praia, né? O cara pega um tubo e 2 horinhas, tá lá na Califórnia pra curtir, né? O Dózia, que É, eu lembro, tem uma coisa que tem um preconceito por trás também, né, na época. Lembro que um amigo meu virava e falava assim para mim, se tivesse esse triângulo aí, Campinas, São Paulo, Rio, incluindo Americana, Limeira, tal, e outras, né? O tráfico de drogas ia ficar muito ágil. Ele falava isso, né, no negócio, porque ia transitar não só, né, o transporte de pessoas e de coisas ia ser muito mais rápido, né, entre as cidades, ia parecer uma cidade única, né? Talvez se tivesse conurbação de cidades, né, até em escalas maiores, né? Você ia ter um hub gigante de conurbação ao entorno do Rio de Janeiro, outra conurbação no interior de São Paulo, né? E aí você tivesse ali os imóveis em Campinas iam ficar impraticáveis, aí talvez espalhasse, né? Provavelmente para Paulínia, para Sumaré e tal, virasse tudo muito caro, né? Para você ter uma moradia nesses lugares ia ser muito caro, para você transitar do interior para a capital, né? E aí talvez esse trade-off, né, que tem entre você ter uma qualidade de vida boa do interior para trabalhando na cidade, não virasse uma grande São Paulo, né? O interior, né? Não virasse mais um interiorzão, né? Talvez virasse uma cidade, uma megalópole, né? Gigantesca nos moldes que a gente tem hoje aí na quem quisesse China, né? sossego ia ter que ir pra mais longe, né? Isso, e aí adentrando mais
E aí teria que fazer mais via férrea, né? Para dentro e tal, né? E a gente supondo que também que a população cresça de forma indefinida, né? E o estoque imobiliário seja assim restrito, né? Baseado no que a gente tem hoje, né? Talvez a gente pensasse, pudesse ter uma ideia mais clara se a gente estivesse na Índia, né? A Índia que tem problemas graves habitacionais. Se você ligasse Mumbai com Nova Delhi, com um monte de cidade que tem bilhões de pessoas, né? Ia ser uma coisa mais loucona, né? Mais pesada, China né? também, né? China ajustou o padrão dela, agora a cidade pequena é 1 milhão de habitantes, né? Mas a China já está em outro nível, né? Ela tem toda a malha férrea feita, né? Trem bala para tudo quanto é lado. Tanto que esse problema que a gente está falando hoje, indiretamente, não na mesma escala, porque não é esse nível de rapidez, né? É muito rápido, mas não é tão rápido. Tem regiões do interior que é assim, é uma muvuca para entrar no trem, porque o trem liga com cidades como Shenzhen, né? Como Xangai, com as grandes megalópolis, né? Que é a mão de obra de trabalho que vai lá e depois volta para as cidades deles. Não é na mesma velocidade, mas indiretamente faz isso, né? Pega a mão de obra lá e leva de um ponto a outro. Mas então é isso, pessoal. Se vocês chegaram ao fim desse vídeo aqui, né, deixa o joinha pra gente para ajudar. Se inscreve no canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Spotify.